Olá, meu nome é Daniel e eu vou iniciar com vocês discutindo sobre o Sudoku, métodos de resolução e vou aqui resolver um Sudoku para mostrar como que se aplica na prática, né? Essas dicas no qual eu vou estar passando para mostrar, né, como que o Sudoku ele ajuda no raciocínio lógico do aluno, certo? Bom, aqui nós estamos tratando das regras, né, do Sudoku, no qual o aluno ele deve, numa grade de 9 por 9, né, com 81 quadradinhos, preencher de 1 a 9, onde não se pode repetir em nenhuma dessas colunas ou fileiras os números, né, de 1 a 9, devem ser todos diferentes, assim como também nos blocos 3 por 3, os números devem ser distintos dentro deles. Bom, essa seria uma regra básica, né, do Sudoku. E aqui eu vou apresentar alguns Sudokus, tá? Esse aqui é um exemplo de um Sudoku de nível fácil. Bom, então a ideia é preencher esse Sudoku com algarismos de 1 a 9, onde em cada quadradinho desse daqui devem ter os 9 algarismos distintos, e olhando para as fileiras, todas elas devem ter os números distintos e as colunas também, tá? Então essa seria a ideia básica, tá? A regra básica, né? No caso de preenchimento. E aqui vem uma dica, né? O método básico de resolução do Sudoku, no qual devemos seguir os seguintes passos. Um primeiro passo que é interessante de se fazer é para iniciar o Sudoku, tá? Como que eu inicio ele? Então, uma boa ideia é primeiro nós olharmos quais são os números que mais se repetem e a partir disso vamos começar a preencher por eles. É importante que o Sudoku você não pode preencher aleatoriamente. Você deve encontrar quais que são as únicas casas possíveis para o preenchimento daquele número. E a partir disso você vai preenchendo todo o Sudoku. E é um processo que, principalmente no início, né, quando o aluno ele está aprendendo a fazer isso, é algo que não é tão imediato. Então leva um certo tempo para que se acostume com esse tipo de raciocínio. E a partir disso nós vamos estar preenchendo, né? Uma forma de estar olhando é indo de coluna em coluna, analisando as possibilidades que aquele número pode ser preenchido. Mas aqui eu vou... Aqui eu tenho alguns outros sudokus, tá? Um sudoku de nível médio. A resolução desse sudoku está aqui embaixo. Aqui já temos um sudoku de nível difícil e a sua resolução, tá? Bom, eu quero, para ficar algo um pouco mais dinâmico e não ficar só eu falando aqui e ficar algo muito vago, eu vou puxar aqui um sudoku para a gente preencher, tá? Eu vou pegar um sudoku de nível fácil mesmo, porque eu não tenho muita prática, para não levar tanto tempo, né? Mas o mais importante aqui é o raciocínio que deve ser feito, né? Então, seguindo aquela primeira dica, eu vou procurar primeiro os números que mais repetem. Por exemplo, eu tenho um 8 aqui. Ó. O 8 ele aparece 6 vezes aqui nesse meu sudoku. Então, ele seria um ótimo número para iniciar.
E como que eu vou fazer o preenchimento, né? Bom, a primeira ideia, né, é você ir coluna a coluna, né? Olha essa primeira coluna, vi que tem um 8 aqui. Aí eu olho essa outra coluna, aí, bom, não tem nenhum 8, então eu preciso achar algum lugar para o 8, tá? Então aí nós vamos ver, né? Bom, nesse quadrado aqui já tem um 8, então eu não posso colocar mais nenhum 8 aqui. Nesse quadrado aqui em cima também já tem um 8. Beleza, então eu preciso encontrar um 8 dentro desse quadrado. Note que essa fileira aqui não posso colocar nenhum 8, já que já tenho esse 8 aqui, né, nessa coluna. Nessa coluna aqui também eu não posso colocar mais nenhum 8, já que eu tenho esse. Nessas duas casas aqui, ó, eu também não posso colocar o 8, já que eu tenho esse e esse. Logo, sobra apenas uma possibilidade de preenchimento, que seria essa, para o 8, certo? Aí, claro, pode ir olhando coluna a coluna, mas eu creio que uma forma um pouco mais rápida de estarmos fazendo isso é ir olhando os quadrados como um todo. Ó, olhei esse quadrado, ele já está preenchido com 8. Esse também, esse também, esse também. Esse não, ó. Beleza, então vamos ver onde que é a única possibilidade de preencher ele, se for possível, né? Bom, aqui eu não posso preencher, já que eu tenho esse 8 nessa coluna. Nessas duas aqui eu também não posso, nem esse daqui, porque tem esse 8, esse outro 8 aqui. Logo só tem essa possibilidade, então eu vou preencher o meu 8 aqui. Ó, eu tenho esse quadrado aqui agora, ó, que eu não tenho 8. Então vamos ver onde que é a única possibilidade de preencher o 8, que é essa casa do meio, né? Já que nessa quina aqui, nesse canto, tem ou esse 8, ou esse, né? Olhando também, né? Que pega essas duas casas aqui. Nessa coluna aqui eu já tenho esse 8, e nessa fila aqui em cima tem o 8. Então, olha só, por um raciocínio bem básico, eu consegui já preencher todas as possibilidades para o 8, somente fazendo esse raciocínio de olhar primeiro para o micro, vamos chamar assim. Eu olho primeiro para o quadradinho no qual precisa ser preenchido, e olho para o macro, que é ver todos os outros números que já estão preenchidos, e ver quais são as únicas possibilidades que restam para o preenchimento daquele número no qual eu estou tentando preencher. Então, aqui vamos continuar desse mesmo método. Vamos olhar, por exemplo, para o 2 aqui. Eu tenho 4 números 2. Bom, eu não sei se eu tenho aqui algum outro número que tenha muitos números, né, como o 8 teve inicialmente, né? Olha só o 3 aqui, por exemplo. 3 é um número bom para também preencher, porque temos 5 números dele. Então, vamos ver aqui. Aqui, olha só, um exemplo interessante de que não pode se sair preenchendo em qualquer lugar. Aqui eu tenho, por exemplo, o 3. Esse 3, ele corta essas duas casas, né? Vamos dizer assim, tira a possibilidade de preencher aqui essas duas casas. Assim como essas duas casas aqui em cima são proibidas de serem preenchidas, já que eu tenho esse 3 aqui na coluna. Logo, sobram essas duas possibilidades aqui de preenchimento 3. Então, o aluno poderia chegar e simplesmente preencher em alguma dessas duas fileiras, mas eu não posso preencher. Eu tenho que ter o hábito de apenas preencher o número quando houver apenas uma opção de preenchimento. Aqui não, então eu não posso preencher, né? Então eu tenho que olhar para outras possibilidades. Então, sempre pensando daquela forma como eu disse. Eu olho para o micro, olho para o quadradinho, que falta ser preenchido, e depois olho para o macro, que são os, vamos dizer assim, os cortes que acontecem no quadrado, tá? A partir dos preenchimentos que nós já temos.
Aqui então eu só tenho nesse quadrado central eu tenho essa possibilidade, essas outras duas para preenchimento do 3. Então eu não posso preencher. Nesse quadrado aqui, no qual falta preencher o 3, eu tenho essas 3 possibilidades aqui de preenchimento. Nessa daqui de baixo, eu tenho essas duas possibilidades de preenchimento. Então com 3 eu não tenho ainda como dar continuidade, né? O 4 tem apenas duas possibilidades e não tenho como preencher ainda, né? Tenho essas duas casas aqui sobrando. Com 2, vamos ver se tem como. Eu tenho essas duas possibilidades de preenchimento aqui nesse quadrado. Isso, com o tempo, né? Essa forma de raciocinar vai ficando mais rápido, né? Olha só, tem uma possibilidade única aqui de colocar o 2 nesse quadrado. E esse raciocínio ele vai ficando mais rápido, né? E vai ajudando o aluno a desenvolver, né? Esse raciocínio, né? De ver o que tenho e a partir disso ir preenchendo, né? De forma lógica o Sudoku, né? Não é um processo rápido, tá? É um processo lento, principalmente quando você não tem muita prática de resolver, mas é um processo que é bem gratificante, tá? No qual gera uma sensação de recompensa muito interessante, tá? Quando você vai resolvendo e ao final você consegue chegar na solução do Sudoku, tá? Bom, essa seria a ideia básica do Sudoku, de como que se preenche, tá? E agora seria partir para a prática mesmo, né? E colocar os alunos para fazerem o Sudoku, tá? Eu não vou resolver o Sudoku como um todo, porque ainda vai levar bastante tempo para mim terminar, mas a ideia básica no qual vai se passar para resolver o Sudoku é essa, tá? Então você aqui vai passando de número em número e vai fazendo sempre essa análise para cada número. Aos poucos você vai preenchendo o Sudoku como um todo e chega na solução final, tá? Existem métodos, tá? No qual eu fui pesquisando e encontrei, tá? Que existem alguns outros métodos que são bem interessantes, mais avançados, no qual o aluno, se estiver interessado, ele pode estar, sim, pesquisando e vendo, né? Como que ele pode estar desenvolvendo ainda mais esse método de resolução, né? Aqui eu quis trazer um método mais básico mesmo, que é mais como uma motivação, tá? No qual usa mais o raciocínio lógico mesmo para resolver o Sudoku. Bom, aqui como consideração final, aqui nós vimos, né, nesse vídeo, alguns problemas contextualizados, né, no qual obedecem à competência 1 para matemática, né, no ensino médio, no qual nós iremos focar as habilidades no qual dizem respeito de funções e a gráficos estatísticos, né? Analisando os erros que podem ocorrer com os gráficos, seja na sua elaboração ou na sua interpretação. Além disso, trouxemos uma nova forma de estimular o desenvolvimento do raciocínio lógico nas aulas de matemática utilizando o Sudoku, né? Que é uma ferramenta muito interessante, né? No qual pode trazer para o aluno uma boa motivação para estar utilizando o raciocínio lógico para resolvê-lo, né? Porque um método muito interessante para se implementar na sala de aula e desenvolver, né, o raciocínio lógico dos alunos. Bom, é isso. Obrigado.